você abrisse Marcos, por favor. O livro de Marcos, e é o capítulo 5. Versículo 1. Chegaram ao lado do mar, perto da província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro. Esse rapaz saiu, ele estava em sepulcros, e ele saiu, e ele estava possesso por um espírito imundo. Esse rapaz morava em sepulcros. Ele tinha uma família, ele tinha uma casa, pessoas que o amavam, mas algo nele o fazia viver dentro de sepulcros, de grutas, de cativeiros. Ele morava nestes lugares, as pessoas tentavam tirá-lo de lá, mas ele se desfazia de qualquer tipo de estratégia e voltava para esses sepulcros. Versículo 4. Muitas vezes ele até foi preso para que não voltasse para lá, mas ele se soltava e ele voltava. Esse rapaz andava clamando e se feria. E quando ele viu Jesus de longe, ele não xingou Jesus, né? Ele não declarou blasfêmias de Jesus. Ele não resistiu. Ele sabia que realmente era Jesus. Esse rapaz, quando viu Jesus, ele veio, se prostrou. Porque Satanás sabe quem é mais forte. E ele não entra em briga que ele perde. E quando Jesus se levanta, ele se prostra mesmo. Por isso, vir à igreja, corresponder a alguma ação dentro da igreja, não significa que de fato você está livre. Tem muita gente que pensa que realmente está vivendo toda a liberdade que Deus tem para você. Você pensa que você está vivendo, porque quando você vê Jesus, você o adora. Mas nem todos que pensam que realmente estão livres, estão livres. Você só está livre quando o teu espírito está tão alinhado com o Espírito Santo que você vai para onde Ele quiser. Só que se você estiver em grutas, em cavernas, em prisões, em cadeias e em gaiolas, você não tem como ir para onde Deus quer te levar. E aquele rapaz, ele quando viu Jesus, o que ele fez? O adorou. Talvez aqui ele tivesse participado do momento das ofertas, talvez se ele tivesse aqui ele teria adorado, talvez se ele tivesse aqui ele teria cumprimentado educadamente os pastores, mas lá no canto dele, na vida dele, o espírito e a alma dele estavam como que enjaulados. Ele não conseguia de fato viver a plenitude do que Deus tem para ele. Quantas cadeias querem nos segurar? Mas olha, aqui está mais do que... Deus já nos deu muitos sinais no começo dessa manhã, de que Ele está aqui hoje, e Jesus está aqui hoje com uma unção de guerra, com uma unção de libertação. Jesus está se apresentando nesta manhã com uma unção de libertador. E se você desejar, você vai sair de todo tipo de aprisionamento. Não pense que porque você está aqui, você está livre. Ou porque você leu a Bíblia ontem, um salmo, você está liberto. Você está liberto quando você consegue fluir nos comandos do Espírito Santo sem resistência. Nós temos aqui, meus irmãos, o Nick. Mas hoje Deus gostaria que o Nick fosse liberto. E que ele vivesse uma outra dimensão. Que ele conhecesse outras coisas. Que ele tivesse uma outra visão do que Deus tem para ele. Ele está um pouco limitado, você concorda? Sim ou não? Jesus fala que há muitos que dormem. E quando contaram para ele de Lázaro, ele disse, ele está dormindo. Conheço isso. Há muitos que estão dormindo. Há muitos que estão dormindo. Mas a poderosa voz de Jesus que falou para aquela pedra sair,
ela está neste lugar. E a poderosa voz de Jesus que Lázaro ouviu também está aqui. E hoje, em nome de Jesus, cadeias vão ser soltas. Teu espírito também vai ser solto, vai ser liberto. Tem gente que andou 10 quilômetros com Cristo. Tem gente que andou 5. Tem gente que andou 2. Mas não é o inferno que pode dizer quantos quilômetros você vai andar com Cristo. As mãos de Jesus pegam na sua mão e vão te levar para onde Ele quiser. Há pessoas que só podem caminhar até aqui com muito esforço. Outros caminham até aqui com muito esforço. Há muito peso, há muita maldição, há muita filosofia na nossa cabeça, há muito questionamento na nossa alma. Então a gente fala, com toda a minha força eu chego até aqui. Mas hoje nós vamos nos levantar nesta manhã na força de Jesus Cristo. Ele que arrombou as portas do inferno, abriu todos os cativeiros. A palavra diz que Ele pegou o cativeiro, que seria no caso esta gaiola. Ele pegou o cativeiro e levou o cativo. Então Jesus vai se levantar, está se levantando aqui para fazer isso. Vai levar cativo o teu cativeiro e você vai olhar para os lados e não vai mais encontrá-lo. Porque a obra de Cristo não foi em vão na cruz. É mais do que perdão dos pecados. É perdão dos pecados, é destruir as obras do diabo, é fazer você chegar no teu propósito. É fazer você cumprir o teu propósito, o teu destino. É te dar capacitação, poder e autoridade para te fazer chegar no teu propósito. É mais do que você sentir que você foi perdoado, mas você ainda está limitado. Você não sente autoridade, você se sente aprisionado. É mais. Diga, eu sou livre para adorar. Com todo o meu ser. Sim, esse pássaro, por mais que ele queira adorar, ele não consegue adorar com todo o seu ser. Ele não consegue ser tão extravagante a ponto de sair voando. Ele só voa um pouquinho. Ele voa 50 centímetros. Mas Deus o fez para voar às alturas. Alguma coisa o inferno quer reter a nossa vida, mas o Senhor está aqui para nos libertar. Ele é o libertador e nos levantamos nesta manhã no poder de Jesus. Pai querido, só o Teu nome é poderoso. Só no Teu nome todo o inferno se submete. Todo o trono, toda a obra das trevas se submete ao Teu nome. E quando trazemos a Tua palavra, a palavra diz que Jesus é a própria palavra. Então eu vou declarar esta palavra e nós vamos receber uma libertação nesta manhã. Nós vamos receber uma libertação nesta manhã. Guerra espiritual não é o fim, não é a finalidade. Guerra espiritual é um meio, é uma necessidade para chegar aonde nós queremos. Em alguns momentos aqui nós vamos fazer guerra espiritual, mas eu quero te dizer que nós cremos que guerra espiritual não é o ápice, não é o tema central, é uma necessidade para eu ser liberto. É algo que eu tenho que fazer para viver a libertação. Então, não rejeite nada sem saber as coisas. Você vai passar por um momento nesta manhã de libertação. E para essa libertação acontecer na tua vida, está havendo uma guerra espiritual neste lugar. Neste lugar, o diabo está querendo te levar para um lado e Jesus está te querendo levar para o outro. E a guerra espiritual não é o centro do culto, não é o centro da nossa vida. A guerra espiritual é uma ferramenta para que haja de fato a libertação e para que o reino de Deus seja implantado. Quando existe o pecado dá o direito para os demônios agirem na nossa vida. Hoje eu quero falar de um tipo de cadeia de prisão. Espíritos generacionais. Fala assim, espíritos generacionais. Espíritos familiares. Maldição sobre maldição, sobre maldição, sobre maldição. Há maldições que são geradas e alcançam até a 10ª geração. Há maldições que alcançam até a 4ª geração. E a libertação desta manhã, ela é específica. Cristo quer hoje que não valha mais nenhuma maldição sobre a sua vida. Ele quer te livrar hoje de todo o poder de maldição dos seus ascendentes. Os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, até a 10ª geração acima, antes de você.
Porque da 10ª geração até você, existem tipos de maldição que podem te alcançar se você não faz guerra espiritual, se você não se posiciona, se você não recebe uma palavra rema, uma palavra de verdade. Satanás, meu irmão, ia levar Lázaro para a morte completa. Mas foi necessário uma palavra de ordem e de vida, e disse: sai para fora, Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que se não houver uma atitude tua, se não houver uma atitude minha, se não houver uma atitude nossa, muitos vão continuar naquele sepulcro. Lázaro amava Jesus, sua irmã Marta amava Jesus, sua irmã Maria amava Jesus, Jesus amava eles, mas ele estava em sono profundo dentro de um sepulcro. E se não fosse liberada uma palavra de ordem, e se não houvesse fé para arrancar ele de lá, se não houvesse alguém para interceder por ele, se não se levantasse uma voz da verdade sobre aquele lugar, ele permaneceria no sepulcro. Então, é necessário uma palavra de ordem sobre a sua vida. É necessário um posicionamento seu para que essas maldições cessem. A palavra diz no livro de Josué que Deus propõe 2 caminhos. Ele diz: eu te proponho hoje a bênção ou a maldição. A bênção é Deus visitando as gerações. Diz assim: a bênção é Deus visitando as gerações. Meu irmão, ele é tão bom que ele visita 1000 gerações daqueles que o amam. A maldição é o diabo visitando as gerações. Porém, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o que ele faz com as gerações? Mata, rouba e destrói. Satanás visita as gerações para roubar, matar e destruir. Como que ele entrou em uma família? Por um pecado. Consciente ou inconsciente, por alianças, por pactos que os nossos antepassados fizeram com outros deuses, por atitudes que eles fizeram que atraíram demônios. Demônios estão agindo em vida de famílias há 200, 300 anos. Demônios de suicídio, demônios de depressão, demônios de adultério, demônios de pornografia, demônios de violência, demônios de pedofilia, demônios de todo tipo de imoralidade sexual, enfermidades que vêm para lá de geração em geração, de geração em geração, e Satanás está visitando as famílias. Mas a palavra diz que lá na cruz, Cristo Jesus, rasgou toda a dívida que era contra nós. A palavra diz que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Ele tomou a maldição que estava sobre a sua vida e ele cravou na cruz. Por isso, em Cristo, as maldições dos seus antepassados, elas são quebradas. Primeiro você tem que crer. Jesus disse para ele: se você crer, você verá a glória de Deus. Aqui no texto de Lázaro, Jesus fala: se você crer, você vai ver acontecer. Mas se você desconfiar, se você não crer, nada vai acontecer na sua vida. No encontro de casais, tivemos um depoimento da Andréa, que está aqui, que um tio e a mãe começaram aos 40 anos com uma enfermidade terrível, terrível. Houve na tarde do sábado do encontro de casais um momento de quebra de maldições, e um momento onde nós quebramos todo o pacto da nossa vida com os nossos antepassados, no sentido das maldições que vêm sobre nós. Ela creu, ela percebeu que Deus fez algo, estava tomando remédios fortíssimos, ela parou de tomar o remédio naquele sábado, até hoje não está tomando remédio, não está sentindo mais dor. Uma pessoa que estava tomando remédio na base da morfina, por causa de toda a estrutura óssea do corpo dela, que estava se degenerando. Aquele demônio que tinha liberdade para entrar em todas as gerações, chegou alguém que disse assim: para, na minha vida você não vem. Eu sou aquele que quebra as maldições sobre mim e sobre os meus descendentes. Nem eu, nem meus filhos, nem os filhos dos meus filhos, nem a minha geração vai ser visitada por demônios. Seja qual for a sua origem, Satanás, você sai. Se você não crê, não acontece na sua vida. Se você não se posiciona, não acontece na sua vida. Se você não dá uma palavra de comando, não vai vir para fora e você vai permanecer no sepulcro.
Você não é ouvinte neste lugar. Você está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Você está sendo ministrado pelo Espírito Santo. A palavra diz em Efésios que a nossa luta é contra principado, potestade, príncipe das trevas. Não adianta, meu irmão, você achar que se você só ora na sua casa bonitinho, está tudo bem para você. Você tem que conhecer a palavra na sua plenitude. Há uma guerra espiritual ao seu redor. Há uma hierarquia do inferno querendo te tirar da vontade de Deus. E você precisa hoje se levantar como um guerreiro. A palavra diz em Mateus 11, leia comigo assim: desde os dias de João Batista, se faz violência ao reino dos céus. E é pela força, que nos apoderamos do reino dos céus. Essa força não é no braço. Esta força não é nas suas armas naturais. A palavra diz que nós temos armas espirituais. Que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, cativeiros, grutas, cavernas, quebra de grilhões, de ferrolhos, portas de bronze, céus de bronze. Você tem armas sobre a sua vida que são poderosas para destruir as obras do diabo contra a sua vida. Abre Lucas, por favor, capítulo 11. Esse texto é conhecido também. Diz assim, que existe um valente que guarda bem armada a sua casa. Vou trancar. Cadê a portinha? Vou trancar. Pus um ímã, uma mola. Eu estou bem trancadinha. O valente, bem armado. Cadê a portinha? Está aqui. Nick. Ô, Nick, não sai daí não, viu, meu amor? O Nickzinho. Eu sou valente. E eu estou deixando você bem trancadinho, ó. Não pode sair daí mesmo. Estou guardando com bastante cuidado aqueles que eu estou aprisionando. Em segurança está tudo o que eu tenho. Em segurança está tudo o que eu tenho. Em segurança está tudo o que eu tenho. Acontece que eu tenho certeza que lá nos céus eles criaram uma palavra quando começaram a salvar o homem. Diga assim, mas Deus é bom, mas Deus é poderoso, mas Deus existe, mas Cristo ressuscitou, mas eu sou dotado como filho de Deus, mas há poder sobre mim, mas o nome de Jesus é mais poderoso, mas a obra da cruz é verdadeira. Então essa palavra, ela está sempre... Esse mas está sempre mudando a sua situação. Existia um valente que tomava bem conta de tudo, deixando todos bem guardados em segurança, aprisionados. Mas, sobrevindo um outro valente maior do que este, o venceu. Estava bem aprisionado, mas o leão da tribo de Judá, mas Jesus Cristo, nosso libertador, mas aquele que é todo poderoso, mas aquele que é varão de guerra, mas aquele que luta pelo seu povo, ele se levantou e era mais valente do que aquele primeiro. Tira-lhe toda a armadura, digamos que o Mateus é o valente. Este valente maior tira a chave. Coisa séria, isso é um cadeado. Tira a chave, tira a sua armadura.
Este que era mais valente, tira-lhe toda a armadura e toma o que estava aprisionado, liberta e toma aquilo que estava sobre ele, sobre esse valente, e ele toma como os despojos, tira o que estava aprisionado. Agora, deixa daquele jeito que a gente combinou. Deixa assim, tá. Presta atenção, não sei se dá para você ver. Esta gaiolinha do Nick, ela está... Não precisa, não. Ah, tá, ela volta, né? Essa gaiolinha, ela está aberta. Pode afastar. Coitadinha. Ah, ela fechou, por isso que tinha que ter, né? Eita, nós, eu também querendo saber que eu não sei, né? A gaiolinha está aberta. Dá para enxergar aí, Rafael? O Nick saiu? Não. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele é valente maior do que o que te prendia. Como valente maior, ele pode enfrentar todos aqueles que te aprisionam. E tira dele todo o poder que ele tinha de te colocar em maldição, de te colocar em cativeiro, de lançar maldição sobre a sua vida. Muitos de nós que estamos em Cristo, estamos assim. Cristo quebrou a maldição, abriu as portas do cativeiro, tirou tudo aquilo que te travava, tirou a pedra da gruta, entendeu? Tirou a pedra da gruta de Lázaro, mas muitos estamos assim. A porta está aberta e nós estamos lá dentro. Vocês entendem? A porta está aberta e nós estamos lá dentro. Mas nesta manhã, o que Jesus está fazendo é que o teu espírito vai acordar. Teu espírito vai acordar. A cegueira vai embora. A sua falta de conhecimento espiritual nesta área vai embora. E você vai perceber que essa porta está aberta. E você vai dizer, eu vou sair deste lugar. Eu vou me posicionar diferente. Esses limites não combinam com a minha vida. Estas maldições não me pertencem. Esta porta já foi aberta. Jesus já pagou o preço dessas maldições. Eu vou ter uma nova postura, uma nova atitude. Eu não vou ficar nesse cativeiro se essa porta está aberta. Porque Cristo já abriu esta porta para a minha vida. Pode fechar. Não, só normal. Só normalzinho. Ah, você trancou mesmo. É melhor abrir e fechar. Quando você nasce, você tem um pacote de herança genética. Estão preocupados? Imagina eu. Estou brincando, né, irmãos? Tem que confiar nas estratégias do Senhor. A fé é agora. Quando você nasce, você tem um pacote de... Vocês já viram o Daniel e o pastor Fábio? Sim ou não? Vem cá, pastor. O Daniel, ele tem o formato do lábio igual ao do pastor Fábio. Vem aqui, pastor. Rápido, pastor. Eu não tenho a manhã inteira. O Daniel é o filho do pastor Fábio, está na escolinha. E ele tem, vira para os irmãos. Ele tem o formato dos lábios, o Daniel, igual do pastor Fábio. Eu acho também que ele está com um jeito de andar parecido. Na hora da oração, ele faz a mesma posição exata. E o queixo, essa coisa assim, né, que entra e sai, o queixinho. Fora isso, deve haver várias outras coisas que vieram da genética. O pai, ele dá uma herança genética para o filho, está entendendo? O Fábio, onde está o seu Alfeu? Vem aqui, meu irmão. Alguém pode pegar o Daniel para participar dessa ministração? A Eide, por favor. O seu Alfeu passou um pacote de herança genética. Fala assim, genética. O seu Alfeu passou um pacote. Alguém tem um pacote aí? Aquele pacote dá para mim em cima. O seu Alfeu passou um pacote de uma herança genética para o Fábio. Herança genética do pai passou para o Fábio. Para o pastor Fábio. O pastor Fábio passou para o Daniel, para a Ana Beatriz. O pai do seu Alfeu também deu a ele o quê?
um pacote de herança genética. Às vezes coisas do comportamento, às vezes, né, expressão, cor dos olhos, essa coisa tipo sanguíneo, o próprio DNA. Se você fizer os exames, você realmente vai ver que não só o exterior, não é? O nariz, não só o exterior, mas também há muitas coisas parecidas. Só que você vive numa dimensão que não é só física. Você vive numa dimensão que também é espiritual. Certo? O seu Alfeu passou um pacote. Me dá um pacotinho ali, por favor. Não vou mexer, não vou xeretar. Daniel, vem cá um pouquinho com o papai. Obrigada. O pai do seu Alfeu passou para o seu Alfeu um pacote de herança, fala assim, herança espiritual. O seu Alfeu passou esse pacote para o Fábio. O Fábio passou esse pacote para o Daniel. Segura, meu amor. Isso. O pacote da herança espiritual, ele tem 2 tipos de herança aqui. Diga assim, bênção ou maldição. Neste pacote está misto. Que ninguém é perfeito. Jesus já morreu, ressuscitou, e ele foi aquele que foi encontrado como um santo. Mas nós não somos perfeitos. O pacote que veio de geração em geração é um pacote misto, com bênçãos e com maldições. Quando Deus visita a família, chamamos de bênção. Quando Satanás, por espíritos familiares, visita gerações, são as maldições. Entenderam? As bênçãos, diga assim, Pai amado, eu te agradeço com todo o meu coração. Só para falar uma coisa para vocês, não queria atrapalhar a oração não. Ele está dormindo. Está nesse ambiente, olha como as coisas são proféticas, nesse ambiente, eu gritando, não, eu falo baixo, mas às vezes eu grito. O Nick está em sono profundo. A porta ficou aberta, fechamos e agora ele está dormindo. Quero dizer para você, acorda. Enquanto ele estiver dormindo, eu vou dizer para você, acorda. Acorda, acorda, acorda. O pacote da herança tem bênção. Diga assim, Pai amado, eu te agradeço pelas bênçãos que eu recebi dos meus pais, dos pais dos meus pais, dos pais dos pais dos meus pais. Meus irmãos, tem famílias que deram neste pacote, segura meu amor, não, eu vou segurar. Tem famílias que como herança, deixaram para os seus filhos a fé. Tem famílias que deixaram para os seus filhos o temor da presença de Deus. Tem famílias que deixaram para os seus filhos esse legado. Mas, infelizmente, por causa do pecado, Satanás entrou na família e não saiu, porque até agora ninguém quebrou a maldição. Ninguém disse, na minha vida não, eu rompo essa maldição. Porque se você aceita a maldição na sua vida, ela fica. Se você aceita, toda a minha família é depressiva, eu também vou ser depressivo. Se você aceita, esse demônio fica. E vai sobre os seus filhos, e vai sobre os filhos dos seus filhos. Mas nesta noite não dorme. Não dorme, quebra a porta, Cristo já abriu, sai, não alimenta o inferno com a sua vida. Então diga assim, Pai amado, obrigada por toda a bênção que eu recebi dos meus pais e eles receberam dos seus pais. Sim. Vocês podem ficar mais um pouco aqui para me ajudar? E eu quero te desafiar agora, que você agradeceu ao Senhor pelas bênçãos, a famílias que transmitem caráter, que transmitem disciplina, a famílias que são super trabalhadoras. Você pega lá a bisavô, super trabalhador, e agora você pega aqui o netinho, super trabalhador. Mas, infelizmente, por causa do pecado, Satanás entrou e visita as famílias com maldição.
E tem muitos que dormem. O que é maldição? Eu vou te ajudar para você entender. Tudo o que está na tua vida hoje, que veio por herança espiritual, por isso talvez você não enxergue, que é um impedimento para você estar diante de Deus plenamente, isto é uma maldição. Seja um traço do caráter, seja uma enfermidade, seja medo, seja pânico, seja incredulidade, seja desconfiar de Deus, seja o que for. Tudo o que te impede de estar diante do Senhor livre e apto para cumprir o seu chamado é uma maldição. Porque a palavra fala que quando você se converteu, Cristo te fez novo. Você é um homem novo. Há um homem espiritual nascido de novo. Você nasceu de novo. E a palavra fala que quando você nasce de novo, Ele te dá, diga assim, um novo coração. Um espírito acordado, avivado. E a palavra diz que nós somos herdeiros de quem? E será que Cristo tem no pacote dele bênção ou maldição? Cristo veio trazer uma linhagem pura. Ele veio trazer uma linhagem santa. Quando você entra na herança de Cristo, as maldições não estão nesse pacote. Por isso você pode ter um caráter como o de Cristo. Você pode ter o sangue de Cristo. Você pode ter o Pai de Cristo como seu Pai. Você entra na herança dele. E no pacote espiritual que Cristo te passa como herança, não tem maldição. Por quê? Porque Ele quebrou toda maldição. E Ele te coloca dentro de uma herança incontaminada. Ele diz que Ele te fez de uma semente incorruptível. Quando o Fábio foi feito, ele havia aqui em todos os seus antepassados aquele homem que às vezes está lutando com Deus, às vezes está querendo a Deus, mas Cristo veio e te coloca numa nova posição. Segura, meu amor. Fala assim, obrigada, Jesus, porque o Senhor riscou a dívida que era contra mim. Tudo que era contrário a mim, o Senhor riscou. O Senhor tirou da minha vida. O Senhor cravou na cruz a maldição que visita a minha família, está cravada na cruz. Eu declaro Colossenses, diz aí, eu declaro Colossenses, o Senhor expôs todo principado, toda potestade, toda enfermidade, toda falha de caráter, toda obra do inferno. O Senhor Jesus triunfou, venceu a toda maldição que acompanhava meus antepassados. Acorda. Pode sentar, por favor. Põe esse aqui ali perto do Rafa, queridinho. Obrigada, Dani. Maldição. Abre Deuteronômio 28. Você deixa aberto, eu vou ler de uma maneira mais simplificada, porque o capítulo ele é extenso. Mas deixa aberto para você ver que Deus é tão bom que Ele explica para nós podermos ter a nossa libertação. Deuteronômio 28 diz que quando o povo está desconectado de Deus, ele é visitado por maldição. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando nossos antepassados pecaram, espíritos do inferno entraram nas suas vidas e permanecem. Irmãos, demônio não morre. Porque demônio é espírito. O teu espírito não morre, não vai morrer nunca. Não vai morrer nunca. Porque quando você partir desta vida, você tem 2 lugares para estar, mas você vai com o teu espírito vivo. Ou para o céu ou para o inferno. Porque mesmo no inferno, o espírito está lá, vivo, sofrendo, mas vivo. Espírito não morre nunca. Ou ele está no inferno, sofrendo, ou ele está com o Senhor. O espírito não morre. Os demônios não morrem. Seus antepassados morreram, os demônios permaneceram e se multiplicaram. Porque a palavra diz que de tempos em tempos se abrem mais portais. E a abominação do mundo está crescente.
Bom, Deuteronômio 28, exemplos de maldição que hoje você pode se levantar para interromper. Maldito na cidade, maldito no campo. Maldito o cesto e a amassadeira, quer dizer, maldito o que eu faço. Amaldiçoado no fruto do ventre, amaldiçoado na sua terra. Continuando, confusão e derrota em tudo que colocares a mão. Olha esta maldição. Será que no pacote da tua herança espiritual existe confusão e derrota, falência? Espírito de falência. Pessoas tremendas, maravilhosas, trabalhadoras que não conseguiram nunca crescer e prosperar nos seus negócios. Abre uma loja, fecha, abre uma loja, fecha, abre uma loja, fecha, abre uma loja, fecha, abre uma loja, fecha. Febre, inflamação, calor ardente, secura. Continuando, como eu te falei, deixa aberto, mas me ouve, porque eu resumi um pouco. Céus, os teus céus que estão sobre a sua cabeça, céus de bronze. Você parece que clama, o céu não abre. Você grita, o céu não abre. Você se esforça, o céu não abre. Você jejua, o céu não abre. Céus de bronze não combinam com você, porque você foi feito para abrir os céus. Você foi feito para abrir os céus. E há pessoas que tudo o que fazem, quando olham para cima, parece que Deus não responde. Parece que Deus não toca. Parece que o seu espírito é impenetrável ao Espírito Santo. Hoje o Senhor vai te quebrar toda esta maldição. Ele te quer ver livre desta maldição. Deus te propõe bênção, queridos. Jesus quebrou a maldição e você entra hoje numa herança de bênção. Continuando, você vai cair diante dos teus inimigos. Não é o inimigo que cai na maldição, a pessoa que é derrotada pelos seus inimigos. Loucura, cegueira. Não prosperará nos teus caminhos. Serás oprimido e roubado. Você não vai comer do fruto da sua terra. É uma maldição. Vai lançar semente e quando vai ver, o gafanhoto comeu. Consumiram. Se estragou. Trabalha, trabalha, trabalha. Quando vai ver, aparecem dívidas. Você não colhe nada. Você não desfruta do seu trabalho. Este versículo que fala, você verás as oliveiras. Oliveira é o símbolo da unção. Você verá a oliveira, mas nunca terá unção na sua vida. Você verá a unção, você quase pegará a unção. Você desejará a unção, mas não tocará nela. Coração agitado. Pessoas que ficam nervosas da palpitação, vai para o hospital e tem gente que fica. Do hospital vai para o necrotério. Desfalecimento de olhos, desmaio de alma, depressão. E a última, porque você viu que eu tentei um pouco abreviar, a última vai voltar para o Egito como escravo. E ninguém vai pagar preço pela sua vida. Esta maldição de voltar para o inferno, de voltar para ser liderado por Satanás, para ficar debaixo do jugo de Satanás. Pessoas amaldiçoadas padecem demais. E se bobear, volta ainda para o mundo e volta a ser escravo do que antes tinha sido liberto. Pessoas que voltam para de onde Deus as tirou. Mas ninguém vai pagar o preço. Diga assim, Cristo nos resgatou da maldição. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito que maldito é aquele que foi pendurado na cruz. Isso está em Gálatas. Presta atenção nisso. Visto que amou a maldição, ela te alcança. E se não desejou a bênção, ela se afasta. Veja, quem ama a maldição cola em você. Quem não deseja a bênção se afasta. Diga assim, o reino de Deus é tomado por esforço,
é tomado por esforço. Você tem que ter uma atitude hoje. Você tem que ter uma iniciativa hoje. Aqueles que abraçam a maldição, ela vem sobre ele. Aqueles que afastam a bênção se afasta. O que você quer? Abraçar hoje a maldição e afastar a bênção? Ou você quer hoje expulsar a maldição e abraçar a bênção? Qual é a herança espiritual sobre a sua casa? É a nova herança em Cristo Jesus? Ou viver todos os traumas, os gigantes e os fantasmas da sua família? O que Deus tem para nós? Bênção. Presta atenção nas bênçãos. O que Deus tem para você? Bendito você será onde você estiver. Bendito serão os teus filhos. Bendito será onde você trabalha, a tua terra, teus animais. Bendito será onde você põe a mão. Bendito será o entrar e ao sair. O Senhor te entregará os teus inimigos. Onde você colocar sua mão, prosperará. O Senhor te dará abundância de bens. O Senhor abrirá para você o seu bom tesouro. O Senhor fará o céu dar chuva na sua terra. O Senhor abençoará a obra das tuas mãos. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. O Senhor fará com que você possa emprestar a muitos e não pedir emprestado. É essa a herança de bênção que Cristo tem para a sua vida. Quantos querem a bênção? Levanta a mão. Eu quero a herança de Cristo. É uma herança que não está ligada ao pecado do homem, porque Cristo não pecou. E quando essa herança vem para você, ele diz assim, eu quebrei a maldição e te dou uma herança de bênção. Sabe o que você faz na sua família como sacerdote, como mãe, como pai? Você diz, eu recebo uma herança de Deus e eu passo para os meus filhos a herança dele, de Deus. Eu não passo, eu quebro a herança maldita da minha família, que era uma herança contaminada, a herança que estava com demônios, eu aniquilo hoje na minha vida e agora o que eu transmito é uma herança de Cristo sobre eles. Jesus fez isso por você e você faz isso agora por aqueles que são gerados pela sua vida. Você quita as maldições, você tira as maldições e você levanta a sua família numa herança de bens. Ah, na minha casa tem muita gritaria, todo mundo grita o tempo todo. Na tua casa não. Ah, na minha casa todo mundo vai embora, depois eles se encontram depois de 20 anos. Não. Ah, na minha casa o pessoal briga mesmo, fica 10 anos sem se falar, depois acontece alguma coisa que se fala. Na tua casa não. Porque você está debaixo de um pacote de herança que veio de Cristo e não é contaminado. Olha, presta atenção, espírito de morte, exemplos básicos, depressão, medo, rejeição, miséria, falência, enfermidades como diabetes, como pressão alta, como bronquite, como câncer. São coisas que nós vemos passar de uma geração para outra. Ansiedade, autoritarismo, pânico, machismo, adultério, confusão, loucura, opressão, roubo, pessoas que estão sempre roubadas, sempre falidas, pessoas que não colhem, que trabalham, estão debaixo de uma maldição de escravo. Pessoas que têm frieza espiritual, o coração não flui, não consegue entender, não consegue crer, não consegue fluir, os céus estão fechados, tem idolatria lá em cima, os seus ascendentes te deram uma herança da idolatria. O Salmo 115, tem mão, mas não mexe, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Frieza espiritual, um coração desconectado de Deus, está debaixo de maldição. Mas o Senhor te fala que Ele abre os céus e Ele água a tua terra. Ele faz chover do teu espírito sobre a sua vida. Aqueles que estão debaixo de maldição, eles encontram céus de bronze. E quando o céu chove, ele chove poeira. Mas quando os céus de Deus chovem sobre a nossa vida, chove águas de vida sobre a nossa vida. Você quer que a chuva sobre a sua terra seja pó ou seja uma água viva? Diga como o Salmo 142, diga assim, tira minha alma, Senhor, da prisão. Tira minha alma da maldição. Tira minha alma da ignorância espiritual.
Tira minha alma da apatia. Tira minha alma da apatia. Tem gente que briga no trânsito, tem gente que briga com a família, tem gente que briga com o credor, briga com o fornecedor. Você foi feito para brigar só com o inferno. Você se amansa para as pessoas que são carne e sangue e se levanta como um guerreiro contra os principados, potestades, porque contra esses você tem que se levantar como um guerreiro. É machão com as pessoas, mas tem que ser machão agora com o inferno. Põe ele para correr da tua casa, usa as armas espirituais que o Senhor te dá. Quebra a maldição na tua família, quebra a maldição de câncer, quebra a maldição de morte por acidente de carro, quebra a maldição de enfermidade, quebra a maldição de frieza espiritual, quebra a maldição daqueles que se achegam a Deus e voltam para o inferno, para o Egito. Quem quer quebrar a maldição hoje é sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus descendentes. Você pode ser jovem, mas os seus filhos vão viver o pacote espiritual que você está dando. Cria uma herança de Deus sobre a sua descendência. Eu quero orar com vocês, se ponham em pé. Quantos querem sair dessa posição? Sai, Nick. Quantos querem sair desse lugar? Quantos querem sair dessas maldições que estão ao redor da sua vida e entrar num pacote de herança do Senhor? Eu tenho aqui uma declaração, uma oração conjunta, mas você tem que fazer esta oração conjunta com fé, com temor e com fé. Se você ficar distraído, se você começar a pensar no frango, no macarrão, se você começar a viajar, significa que você não conseguiu nem acordar para ver esse seu cativeiro ser quebrado. Acorda teu espírito agora. Você pode ter certeza que quando você quebra uma maldição de vício na tua casa, esse espírito de vício não vai mais tocar nos seus filhos. Mas se você permite esta maldição, se você abraça essa maldição, você vai ver, infelizmente, os teus filhos viverem as mesmas pragas que você viveu. Cristo não quebrou as maldições na cruz para que nós estivéssemos em maldição. Ele nos libertou para que de fato vivêssemos em liberdade. Você quer um casamento abençoado? Você não quer viver o que os seus pais, o que os seus avós, os seus bisavós viveram? Quebra essa maldição sobre a sua vida. Se posiciona dentro das bênçãos que Deus tem para você. Você não quer mais ser roubado, você não quer mais viver falência, fracassos após fracasso. Quebra essa maldição na tua vida, se posiciona de uma maneira diferente. Veja, isso aqui não é mágica, isso aqui não é passe, isso aqui não é... É você se posicionar com fé, com autoridade e começar a viver uma nova vida. Vamos dizer juntos, amado Pai, neste dia, eu venho diante de Ti, com a autoridade que o Senhor me dá, eu Te apresento, desde a minha 10ª geração, dos meus ascendentes, eu tomo a responsabilidade dos meus antepassados, eu Te peço perdão por cada pecado, consciente ou não, por cada pacto que foi feito na vida deles. Perdoa, Senhor, aqueles que marcaram as minhas gerações com atos, promessas, votos, alianças com a feitiçaria, com a idolatria, com o ocultismo. Perdoa, Senhor, aqueles que marcaram esta geração com o uso do álcool, das drogas, vícios, imoralidade sexual. Eu renuncio toda maldição generacional que tem operado na minha vida. Eu rompo agora estas cadeias de escravidão. Eu liberto os meus filhos, os filhos dos meus filhos e as minhas gerações futuras. Senhor Jesus, em Teu nome, eu arranco da minha vida toda semente de maldição. Eu clamo agora pelo fogo do Espírito Santo, que queime toda raiz imunda, tudo o que possa estar em mim, que está florescendo
e frutificando contra a vontade de Deus. Eu rompo agora as cadeias que me ligam aos meus antepassados, aos seus pecados, ao seu passado de imundícia. Eu me declaro agora livre, livre, em nome de Jesus. Eu declaro que sou uma árvore plantada na casa de Deus, e tudo que Deus planta dá bons frutos e prospera. Hoje, em nome de Jesus, eu renuncio toda maldição dos meus antepassados que querem me excluir da tua presença, da plenitude da tua presença. Eu renuncio toda maldição dos meus antepassados com o poder do sangue de Jesus. Eu rompo agora com o passado. Eu corto todo o laço, destruo as cadeias que me mantinham prisioneiro, destruo toda a prisão espiritual que estava me mantendo cativo. Hoje, eu tomo a minha herança, o meu território, minhas promessas, as profecias que o Senhor me deu, eu tomo sobre a minha vida. Eu possuo agora as bênçãos que o Senhor tem para mim, porque eu sou teu filho, porque tu me amas, porque eu tenho um pacote de bênçãos, de herança que Cristo colocou sobre a minha vida. Pai, nesse instante, eu tomo a decisão de ser livre. Agora mesmo, eu corto a ligação com toda a maldição que veio pela linhagem sanguínea dos meus pais, avós, bisavós, antepassados, até a 10ª geração. Todo espírito de iniquidade, toda condenação é quebrado em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço que a partir de hoje minha alma esteja transbordante da tua presença. Adore ao Senhor.